Existem 10 fraquezas das quais a maioria de nós deve se proteger. Uma é o hábito de tentar colher antes de semear, e as outras 9 envolvem a prática de criar álibis para encobrir cada erro cometido. O hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Você pode fazer, se acreditar que pode. Pode parecer um desvio de assunto, começar esta lição com uma discussão sobre o amor. Mas, se reservar sua opinião até completar o estudo, você poderá concordar que o tema do amor não poderia ser omitido sem prejudicar o valor deste capítulo. A palavra amor é usada aqui em um sentido todo abrangente. Existem muitos objetos, motivos e pessoas que despertam o amor. Existem trabalhos de que não gostamos, alguns de que gostamos moderadamente, e sob certas condições, pode haver trabalhos que realmente amamos. Grandes artistas, por exemplo, geralmente amam seu trabalho. O operário diarista, por outro lado, geralmente não só não gosta de seu trabalho, como pode, na verdade, detestá-lo. O trabalho que se faz apenas para ter um meio de vida raramente é algo de que se gosta. Com mais frequência, não se gosta e até se detesta. Quando engajado em um trabalho que ama, um homem pode trabalhar por um período inacreditavelmente longo de horas sem fatigar-se. Um trabalho de que não gosta ou detesta provoca fadiga muito rapidamente. A resistência de um homem, portanto, depende muito do quanto ele gosta, não gosta ou ama o que está fazendo. Estamos aceitando aqui o alicerce, como é claro que você observará, para a afirmação de uma das mais importantes leis desta filosofia, ou seja, um homem é mais eficiente e terá êxito mais rápido e facilmente quando engajado em um trabalho que ama ou que executa em nome de alguém que ele ama. Sempre que o elemento do amor entra em qualquer tarefa que se executa, a qualidade imediatamente melhora e a quantidade aumenta sem um incremento correspondente na fadiga. Alguns anos atrás, um grupo de socialistas, ou talvez se denominassem cooperativistas, organizou uma colônia na Louisiana. Compraram várias centenas de acres de terra e começaram a trabalhar em um ideal que acreditaram que lhes daria muita felicidade na vida e menos preocupações. Tratava-se de um sistema que possibilitava a cada pessoa trabalhar no tipo de atividade de que mais gostasse. A ideia era não pagar salário para ninguém. Cada pessoa faria o trabalho de que mais gostasse ou para o qual fosse mais apta, e o produto total dos esforços seria de propriedade de todos. Eles tinham leiteira, fábrica de tijolos, gado, aves. Tinham escolas e uma gráfica pela qual publicavam seu jornal. Um cavalheiro sueco de Minnesota entrou para a colônia e, a seu pedido, foi colocado a trabalhar na gráfica. Logo ele reclamou de que não gostava do trabalho. Então foi colocado a trabalhar na fazenda, operando um trator. 2 dias foi tudo o que ele conseguiu aguentar. Então, novamente inscreveu-se para uma transferência e foi realocado para a leiteria. Não conseguiu se dar bem com as vacas, então mudou de novo. Dessa vez para a lavanderia, onde durou somente um dia. Ele tentou cada trabalho, um por um, mas não gostou de nada. Começou a parecer que não se encaixava com a ideia de vida em cooperativa e estava prestes a se retirar quando alguém pensou em um trabalho que ele ainda não havia tentado, na fábrica de tijolos. Ele recebeu um carrinho de mão e foi colocado a retirar os tijolos dos fornos e empilhar no pátio. Passou-se uma semana sem nenhuma reclamação. Quando perguntaram se estava gostando do trabalho, ele respondeu: "Esse é exatamente o trabalho que gosto." Imagine alguém preferir o emprego carregando tijolos. Contudo, esse serviço era adequado à natureza do sueco. Ele trabalhava sozinho, em uma tarefa que não exigia pensamento nem implicava nenhuma responsabilidade, que era exatamente o que ele queria. Ele permaneceu no serviço até todos os tijolos serem carregados e empilhados. Então, retirou-se da colônia porque não havia mais trabalho na fábrica. Trabalho bom e quieto, acabar,
então acha que vai voltar para Minnesota. E de volta para Minnesota ele foi. Quando o homem está engajado em um trabalho que ama, não lhe é penoso fazer mais e melhor do que está sendo pago para fazer. E por isso todo homem deve a si mesmo fazer o máximo para encontrar o tipo de trabalho de que mais gosta. Tenho todo o direito de oferecer tal conselho para os alunos desse curso, pelo fato de tê-lo seguido e não ter motivos para me arrepender disso. Este momento parece apropriado para incluir uma pequena história pessoal sobre o autor e a lei do sucesso, com o objetivo de mostrar que o serviço executado em espírito de amor pelo trabalho em si nunca foi e nunca será perdido. Esta lição é dedicada a oferecer a evidência de que realmente vale a pena prestar mais e melhor serviço do que se é pago para fazer. Que esforço vazio e inútil seria se o próprio autor não tivesse praticado essa regra por tempo suficiente para ser capaz de dizer como ela funciona. Por mais de um quarto de século, estive envolvido no trabalho de amor a partir do qual este curso foi desenvolvido. E sou totalmente sincero quando repito o que afirmei em outros trechos, de que teria sido amplamente pago por meus serviços, pelo prazer que obtive, mesmo que não recebesse nada mais. Meu trabalho nessa filosofia tornou necessário, muitos anos atrás, que eu escolhesse entre retorno financeiro imediato, de que poderia ter desfrutado direcionando meus esforços somente pelo aspecto comercial, e remuneração anos mais tarde, tanto em termos financeiros usuais, quanto em outras formas de pagamento que podem ser medidas apenas pelo conhecimento acumulado que permite desfrutar do mundo mais intensamente. O homem que se engaja no trabalho que mais ama nem sempre conta com o apoio dos amigos e parentes mais próximos. Combater as sugestões negativas de amigos e parentes exigia uma proporção alarmante de minhas energias, durante os anos em que estive engajado no trabalho de pesquisa para acumular, organizar, classificar e testar o material contido neste curso. Essas referências pessoais são feitas unicamente com o objetivo de mostrar aos alunos do curso que raramente, se é que alguma vez, a pessoa pode esperar dedicar-se ao trabalho que mais ama sem encontrar obstáculos de alguma natureza. Geralmente, o principal obstáculo no caminho de quem se empenha no tipo de trabalho que mais ama é que, de início, pode não ser o trabalho que proporcione a melhor remuneração. Em contraste com essa desvantagem, no entanto, quem se envolve com o tipo de trabalho que ama, em geral, é recompensado com dois benefícios. Primeiro, costuma encontrar no trabalho a maior de todas as recompensas, a felicidade, que não tem preço. Segundo, a recompensa real em dinheiro, quando avaliada pela média de uma vida inteira de esforço, em geral é muito maior, pois a tarefa executada com amor costuma ser maior em quantidade e melhor em qualidade do que aquela executada apenas por dinheiro. A oposição mais constrangedora, e devo dizer, sem nenhuma intenção de desrespeito, mas desastrosa minha escolha de trabalho, partiu de minha esposa. Isso talvez explique porque tenho feito referências frequentes em muitas lições deste curso, ao fato de que a esposa ou faz ou quebra um homem, conforme a cooperação e encorajamento que concede ou recusa em relação ao trabalho escolhido. A ideia de minha esposa era de que eu deveria aceitar um cargo assalariado que assegurasse uma renda mensal regular, pois em uns poucos empregos que tive, eu havia demonstrado capacidade de obter renda anual de 6 a 10 mil euros sem muito esforço. De certo modo, eu entendi o ponto de vista de minha esposa e simpatizava com ele, pois tínhamos filhos pequenos que necessitavam de educação e roupas, e um salário regular, mesmo que não fosse muito, parecia necessário. Apesar do argumento lógico, optei por passar por cima do conselho de minha esposa. Vieram então em seu auxílio as forças combinadas da família dela e da minha, e coletivamente me atacaram sem rodeios, com o que parecia uma ordem para eu dar meia volta e sossegar com o salário regular. Estudar outras pessoas poderia ser muito bom para um homem que tivesse tempo para gastar dessa forma não lucrativa. Argumentaram.
Contudo, para um jovem casado e com uma família em crescimento, dificilmente parecia a coisa certa. Mas permaneci inflexível. Havia feito minha escolha e estava determinado a me ater a ela. A oposição não cedeu ao meu ponto de vista, mas, gradualmente, é claro, foi se dissipando. Enquanto isso, o conhecimento de que minha escolha havia criado, no mínimo, uma dificuldade temporária para minha família, combinado com o pensamento de que meus amigos e parentes mais queridos não estavam em harmonia comigo, aumentou em muito meu empenho. Felizmente, nem todos os meus amigos acreditavam que minha escolha fosse imprudente. Havia uns poucos amigos que não só acreditavam que eu estava seguindo um rumo que me levaria para perto do topo da montanha da realização útil, como, somado à crença em meus planos, realmente deram-se ao trabalho de me encorajar a não desistir por qualquer adversidade ou oposição dos parentes. Nesse pequeno grupo de fé que me encorajou, numa época com que isso foi muitíssimo necessário, talvez um homem deva ter o mais pleno crédito. E esse homem é Barnes, sócio de Thomas Edison. Barnes ficou interessado em minha escolha de trabalho há quase 20 anos, e devo afirmar aqui que não fosse sua fé inabalável na solidez da filosofia do sucesso, eu teria cedido à persuasão dos amigos e procurado um caminho de menor resistência pela rota assalariada. Isso teria me poupado de muito sofrimento e de uma quantidade quase infidável de críticas, mas teria arruinado minhas esperanças de vida. E, no fim, eu provavelmente teria perdido também a melhor e mais desejável de todas as coisas, a felicidade. Pois tenho sido extremamente feliz no meu trabalho, mesmo nos períodos em que a remuneração não pôde ser medida por nada, além de uma montanha de débitos que naquele momento eu não podia pagar. Talvez isso explique, em certa medida, por que o tema da escravidão pela dívida foi tão extensivamente enfatizado na lição 4, sobre o hábito de poupar. Nós queremos que aquela lição fique impregnada. Barnes não só acreditou na solidez da filosofia da lei do sucesso, como seu sucesso financeiro e seu restrito relacionamento de negócios com o maior inventor do mundo mostram que ele tinha o direito de falar com autoridade sobre o assunto das leis para se chegar ao sucesso. Comecei meu trabalho de pesquisa com a crença de que o sucesso podia ser alcançado por qualquer um com inteligência razoável e um desejo real de ser bem-sucedido. Seguindo certas regras de procedimento, na época desconhecida por mim, eu queria saber que regras eram essas e como poderiam ser aplicadas. Barnes acreditava no mesmo que eu. Além disso, estava em posição de saber o que os feitos impressionantes de seu sócio, Edison, decorreram inteiramente da aplicação de alguns dos princípios que mais tarde foram testados e incluídos como parte dessa filosofia. Barnes pensava que a acumulação de dinheiro, o gozo de paz mental e de felicidade poderiam ser produzidos pela aplicação de leis invariáveis que qualquer um poderia dominar e aplicar. Essa também era minha crença, e ela foi transformada não apenas em uma realidade demonstrável, mas em uma realidade comprovada, como espero que cada aluno tenha condições de entender quando tiver dominado este curso. Por favor, tenha em mente que durante todos esses anos de pesquisa, eu não apenas estava aplicando a lei abordada nesta lição, fazendo mais do que era pago para fazer, mas estava indo muito além disso, fazendo um trabalho pelo qual, na época, não esperava ser pago um dia. Assim, após anos de caos, adversidade e oposição, essa filosofia, enfim, foi concluída e sintetizada em um manuscrito pronto para ser publicado. Por um tempo, nada aconteceu. Fiquei de molho, por assim dizer, antes de dar o próximo passo para colocar essa filosofia nas mãos de pessoas que eu tinha motivos para acreditar que a acolheriam bem. Deus trabalha de maneira misteriosa para realizar suas maravilhas. Durante os primeiros anos de minha experiência, eu achava essas palavras vazias e sem significado, mas desde então modifiquei minha crença consideravelmente. Fui convidado para proferir um discurso em Kenton, Ohio. Minha chegada havia sido bem divulgada e havia motivos para esperar um grande público.
Mas foi o contrário. Reuniões conflitantes organizadas por dois grandes grupos de empresários reduziram meu público para o número sorte, 13. Sempre acreditei que um homem deve fazer seu melhor, não importando o quanto receba por seus serviços, o número de pessoas a que possa estar servindo ou a classe de pessoas servidas. Proferi minha palestra como se o salão estivesse cheio. De alguma forma, surgiu uma sensação de ressentimento, porque a roda do destino havia girado contra mim. E se alguma vez fiz um discurso convincente, foi naquela noite. No fundo do meu coração, entretanto, eu pensava que havia fracassado. Só no dia seguinte fiquei sabendo que na noite anterior eu fizera história e que dali viria o primeiro impulso real para a lei do sucesso. Um dos homens em minha plateia, um dos 13, era Don Mellet, então editor de Daily News Canton, a quem fiz uma breve referência na lição 1. Depois da palestra, saí pela porta dos fundos e retornei ao hotel, sem querer encarar nenhuma das minhas 13 vítimas na saída. No dia seguinte, fui convidado ao escritório de Mellet. Como o convite foi dele, de início, deixei-o falar a maior parte do tempo. Ele começou com algo do tipo: você se importaria de me contar toda a história de sua vida, dos primeiros dias da infância até o presente? Eu disse que contaria, caso ele pudesse aguentar ouvir tão longa narrativa. Ele disse que poderia, mas antes de eu começar, alertou-me para não omitir os aspectos desfavoráveis. O que eu quero que você faça, ele disse, é combinar os altos e baixos e me deixar ver sua alma, não pelo ângulo mais favorável, mas por todos os ângulos. Falei por 3 horas, enquanto Mellet escutava. Não omiti nada, contei todas as minhas lutas, meus erros, meus impulsos para ser desonesto, quando a maré da fortuna virou contra mim, rápido demais, e do bom discernimento que no fim prevaleceu. Mas somente após minha consciência e eu travarmos um combate prolongado. Contei como tive a ideia de organizar a filosofia da lei do sucesso, como fiz para acumular os dados. Falei dos testes que tinha feito e que resultaram na eliminação de alguns elementos e manutenção de outros. Quando terminei, Mellet disse: desejo fazer uma pergunta muito pessoal e espero que você responda com a mesma franqueza com que me contou o restante da história. Você acumulou algum dinheiro com seus esforços? E caso não, sabe por quê? Não, respondi. Não acumulei nada além de experiência, conhecimento e alguns débitos. E o motivo, embora possa não ser sólido, é facilmente explicável. A verdade é que estive tão ocupado todos esses anos tentando eliminar parte da minha própria ignorância para poder reunir e organizar de modo inteligente os dados que estão na filosofia da lei do sucesso, que não tive nem oportunidade nem inclinação de voltar meus esforços para ganhar dinheiro. O olhar sério de Mellet, para minha grande surpresa, suavizou-se em um sorriso ao mesmo tempo em que colocou a mão em meu ombro e disse: eu sabia a resposta antes de você responder, mas me perguntava se você saberia. Você provavelmente sabe que não é o único homem que teve que sacrificar a remuneração monetária imediata em favor da obtenção de conhecimento, pois, na verdade, sua experiência é a mesma de todo filósofo, desde o tempo de Sócrates até o presente. Aquelas palavras soaram como música em meus ouvidos. Eu havia feito uma das confissões mais embaraçosas da minha vida, desnudado minha alma, admitindo derrota temporária em quase todos os cruzamentos pelos quais havia passado em minhas lutas. E havia coroado tudo isso admitindo que o expoente da lei do sucesso era um fracasso temporário. Como parecia incongruente, me senti estúpido, humilhado e embaraçado, sentado diante do par de olhos mais prescrutador e do homem mais questionador que eu já havia conhecido. O absurdo da situação me veio no lampejo. A filosofia do sucesso fora criada e era transmitida por um homem que, obviamente, era um fracasso. Esse pensamento me atingiu com tanta força que expressei em palavras. O quê? Exclamou Mellet. Um fracasso?
e continuou: certamente você sabe a diferença entre fracasso e derrota temporária. Nenhum homem que criou uma única ideia é um fracasso. Muito menos aquele que cria toda uma filosofia que serve para amenizar as decepções e minimizar as dificuldades de gerações por vir. Eu me indagava qual era o objetivo da entrevista. Minha primeira suposição foi que Mellitt quisesse alguns fatos para embasar um ataque à filosofia da lei do sucesso em seu jornal. Talvez esse pensamento tenha nascido da experiência prévias com os poucos jornalistas que me foram antagônicos. De qualquer forma, no início da entrevista, decidi dar os fatos sem embelezamento, acontecesse o que acontecesse. Antes de eu deixar o escritório de Mellitt, havíamos nos tornado sócios, com um acordo que ele deixaria o cargo de editor e assumiria o gerenciamento de meus negócios tão logo fosse possível. Enquanto isso, comecei a escrever uma série de editoriais baseados na filosofia da lei do sucesso, publicados na edição dominical do The News de Canton. Um desses editoriais, intitulado Fracasso, e que aparece no final de uma das lições deste curso, chamou a atenção do juiz Albert Getty, na época presidente do conselho da United Corporation. Isso resultou na abertura de um canal de comunicação entre Mellitt e Getty, e que, por sua vez, levou o juiz a se oferecer para comprar o curso. A lei do sucesso, para ser utilizada pelos funcionários da siderúrgica, conforme descrito na lição 1. A maré da fortuna havia começado a virar a meu favor. As sementes de serviço que eu vinha semeando há longos e penosos anos, fazendo mais do que era pago para fazer, enfim, estavam começando a germinar. A despeito de meu parceiro ter sido assassinado quando nossos planos mal haviam começado e o juiz Getty ter morrido antes do curso ser reescrito, conforme suas exigências. O trabalho de amor perdido, daquela noite fatídica, quando falei para uma plateia de 13 pessoas em Canton, Ohio. Deu início a uma cadeia de eventos que agora move-se rapidamente, sem pensamento ou esforço de minha parte. Não é abuso de confiança enumerar aqui alguns eventos que mostram que nenhum trabalho de amor é executado com perda total e que aqueles que prestam mais e melhor serviço do que são pagos para fazer cedo ou tarde recebem pagamento por muito mais do que realmente fizeram. O valor deste trabalho foi percebido não só por milhares de leitores individuais, mas também por importantes corporações. Centenas de outras companhias do mesmo porte compraram a obra para o benefício de seus empregados. E no fim das contas, da própria corporação, não é exagero dizer que vidas individuais mudaram para melhor com a lei do sucesso. E também corporações que saíram do vermelho depois de colocar esses princípios em uso. Isso resultou em compensação financeira para mim. É óbvio, a realidade de ter uma obra publicada é tal que me beneficiei intensamente. Somado a isso, um novo clube para rapazes contratou a Lei do Sucesso como base de seu programa educacional e prevê distribuir mais de 100 mil cursos nos próximos 2 anos. Além dessas fontes de distribuição, a universidade em Connecticut assinou contrato para publicar e distribuir o curso para indivíduos por todos os Estados Unidos e talvez em alguns outros países. Não há como prever com exatidão quantos cursos irão distribuir, porém, considerando-se que possui uma mala direta de aproximadamente 800 mil pessoas que confiam em tudo que eles colocam à venda. Parece muito razoável supor que esse esquema coloque centenas de milhares de cursos nas mãos de homens e mulheres em busca séria do conhecimento transmitido pela filosofia da lei do sucesso. Talvez seja desnecessário, mas desejo explicar que meu único objetivo em relatar a história de como a filosofia da lei do sucesso ganhou o reconhecimento descrito é mostrar como a lei em que essa lição se baseia funciona nos assuntos práticos da vida. Se eu pudesse, teria feito análise sem o uso do pronome pessoal. Com esse pano de fundo a respeito da filosofia da lei do sucesso como um todo e desta lição em particular,
você fica mais inclinado a aceitar como sólida a lei sobre a qual esta lição se baseia. Existe mais de uma dúzia de motivos sólidos pelos quais você deve desenvolver o hábito de executar mais e melhor serviço do que é pago para fazer, apesar da grande maioria das pessoas não prestar tal serviço. Entretanto, existem 2 motivos que transcendem todos os outros em importância. São eles: primeiro, ao estabelecer a reputação de pessoa que sempre presta mais e melhor serviço do que é paga para fazer, você será beneficiado na comparação com aqueles ao redor que não prestam tal serviço. E o contraste será tão notável que existirá forte concorrência por seus serviços, não importa qual seja o trabalho. Seria um insulto à sua inteligência oferecer prova da solidez desta afirmação. Quer esteja pregando sermões, praticando direito, escrevendo livros, ensinando numa escola ou cavando valas. Você se tornará mais valioso e será capaz de obter maior remuneração no minuto em que for reconhecido como uma pessoa que faz mais do que é paga para fazer. Segundo, de longe, o motivo mais importante para estabelecer a reputação de pessoa que sempre presta mais e melhor serviço do que é paga para fazer. O motivo de natureza básica e fundamental pode ser descrito da seguinte forma: suponha que desejasse desenvolver um braço direito forte e suponha que tentasse fazê-lo amarrando o braço ao seu flanco com uma corda. Tirando-o de uso e dando-lhe um longo descanso, o desuso traria força ou atrofia e fraqueza, resultando, por fim, na exigência de amputar o braço. Você sabe que se desejasse um braço direito forte, poderia desenvolvê-lo apenas com uso intenso. Dê uma olhada no braço de um ferreiro, se deseja saber como tornar um braço forte. Da resistência vem a força. O carvalho mais forte da floresta não é aquele protegido da tempestade e escondido do sol, mas o que fica a céu aberto, onde é obrigado a lutar pela existência contra os ventos e chuvas e o sol escaldante. É pela operação de uma das leis invariáveis da natureza que o esforço e a resistência desenvolvem força. O objetivo desta lição é mostrar como aproveitar esta lei e usá-la na luta pelo sucesso, executando mais e melhor serviço do que é pago para fazer. Você não apenas exercita suas qualidades de prestação de serviço e, assim, desenvolve habilidade e capacidade extraordinária, como constrói uma reputação valiosa. Se cultivar o hábito de prestar tal serviço, você se tornará tão entendido em seu trabalho que poderá exigir maior remuneração do que aqueles que não executam tal serviço. Você acabará por desenvolver força suficiente para lhe permitir sair de qualquer condição de vida indesejável, e ninguém poderá ou desejará impedi-lo. Se você é um empregado, pode se tornar tão valioso em virtude do hábito de executar mais serviço do que é pago para fazer, e que, praticamente, definir seu salário. E nenhum empregador sensato tentará impedi-lo. Se o seu empregador tiver a infeliz ideia de tentar negar a compensação a que você tem direito, isso não será empecilho por muito tempo, pois outros empregadores irão descobrir essa qualidade incomum e lhe oferecer emprego. O simples fato de que a maioria das pessoas presta tão pouco serviço quanto possa, possivelmente cria uma vantagem para todos que prestam mais serviços do que são pagos para fazer, pois permite que lucre com a comparação. Você pode ir levando, se oferece tão pouco serviço quanto possível, mas isso é tudo que consegue. E quando o trabalho é relaxado e ocorre uma retração, você é um dos primeiros a ser dispensado. Por mais de 25 anos, estudei homens cuidadosamente com o objetivo de avaliar por que alguns alcançam sucesso notável, enquanto outros, com a mesma capacidade, não vão adiante. E parece significativo que toda pessoa que eu observei aplicando o princípio de prestar mais serviço do que era paga para fazer, detinha um cargo melhor e recebia pagamento maior do que aquelas que simplesmente prestavam serviço para ir levando.
Pessoalmente, nunca recebi uma promoção na vida que não pudesse ligar diretamente ao reconhecimento de que obtive por prestar mais e melhor serviço do que havia sido pago para fazer. Estou sublinhando a importância de fazer deste princípio um hábito que permite ao empregado promover-se a uma posição mais elevada e com maior remuneração, porque este curso será utilizado por milhares de jovens que trabalham para outros. Entretanto, o princípio aplica-se a empregadores e profissionais liberais e autônomos da mesma forma que a empregados. A observância desse princípio traz uma recompensa dupla. Primeiro, maior ganho material do que o desfrutado por aqueles que não o observam. Segundo, a recompensa da felicidade e satisfação que só surgem para os que prestam tal serviço. Se você não recebe nenhum pagamento, além daquele que vem no envelope, você está sendo mal pago, não importa quanto dinheiro o envelope contenha. Minha esposa chegou da biblioteca pública com um livro para eu ler. O livro é intitulado Cada Homem é Sua Própria Universidade, de Russell Cohn. Por acaso abri o livro no início do capítulo intitulado Universidade de Todo Homem. E enquanto lia, meu primeiro impulso foi recomendar que você vá à biblioteca e leia todo o livro. Mas, pensando melhor, não farei isso. Em vez disso, vou recomendar que compre o livro e leia, não uma vez, mas 100 vezes, porque ele cobre o assunto dessa lição como se tivesse sido escrito com esse objetivo. E cobre de uma maneira bem mais impressionante do que eu poderia fazer. A seguinte citação do capítulo intitulado Universidade de Todo Homem oferece uma ideia das pepitas de ouro de verdade encontradas por todo o livro. O intelecto pode ser levado a olhar muito além do alcance comum de homens e mulheres, mas nem todas as universidades do mundo podem, por si só, conferir esse poder. Essa é a recompensa da autocultura. Cada um deve adquiri-la por si, e talvez seja essa a razão pela qual o poder de observar profunda e amplamente é encontrado com muito mais frequência em homens e mulheres que nunca cruzaram o umbral de nenhuma faculdade, a não ser a universidade dos golpes duros. Leia o livro como parte desta lição, pois irá prepará-lo para lucrar com a filosofia e psicologia sobre as quais esta lição se baseia. Iremos agora analisar a lei sobre a qual toda essa lição é baseada, ou seja, a lei dos retornos crescentes. Vamos começar nossa análise mostrando como a natureza emprega essa lei a favor dos lavradores. O fazendeiro prepara o solo cuidadosamente. Então, semeia o trigo e espera a lei dos retornos crescentes trazer de volta a semente que ele semeou multiplicada. Não fosse a lei dos retornos crescentes, o homem pereceria, pois não poderia fazer o solo produzir comida suficiente para sua subsistência. Não haveria vantagem em semear uma lavoura de trigo se o rendimento da colheita não fosse maior do que o que foi semeado. Com esta dica vital que podemos colher dos campos de trigo, vamos proceder para nos apropriar da lei dos retornos crescentes e aprender como aplicá-la ao serviço que prestamos, com a finalidade de que possa produzir retornos em excesso e fora da proporção do esforço empregado. Primeiro, deixe-me enfatizar que não existe nem trapaça nem mutreta relacionadas a essa lei, embora alguns pareçam não ter aprendido essa grande verdade, a julgar pelo número de pessoas que aplicam todo o seu esforço tentando conseguir algo a troco de nada, ou algo por menos do que o valor real. Não é para tal finalidade que recomendamos o uso da lei dos retornos crescentes, pois tal finalidade não é possível dentro do amplo significado da palavra sucesso. Outra característica notável da lei dos retornos crescentes é que ela pode ser usada com grandes resultados, tanto por compradores de serviço quanto prestadores de serviço. Para provar isso, temos apenas que estudar os efeitos da famosa escala de salário mínimo de $5 por dia de Henry Ford. Aqueles familiarizados com o assunto dizem que Ford não estava fazendo o papel de filantropo quando lançou essa escala de salário mínimo.
Pelo contrário, estava somente tirando vantagem de um sólido princípio de negócios, que provavelmente rendeu maiores retornos em dólares e boa vontade do que qualquer outra política já lançada em suas fábricas. Pagando o salário acima da média, ele recebeu mais e melhor serviço do que a média. Com a implantação da política de salário mínimo em uma só tacada, Ford atraiu a melhor mão de obra no mercado e colocou um prêmio no privilégio de trabalhar em sua fábrica. Não disponham de números fidedignos sobre o assunto, mas tem um sólido motivo para supor que para cada $5 que Ford gastava com sua política, recebia pelo menos o equivalente a 7,50 em serviço. Tenho também sólidos motivos para acreditar que essa política permitiu a Ford reduzir o custo da supervisão, pois um emprego em sua fábrica tornou-se tão desejável que nenhum trabalhador correria o risco de perder o cargo, enrolando no trabalho ou prestando um serviço de má qualidade. Enquanto outros empregadores eram forçados a depender da supervisão cara a fim de conseguir o serviço pelo qual estavam pagando e a que tinham direito. Ford conseguiu o mesmo ou melhor serviço pelo método menos dispendicioso de colocar um prêmio no emprego em sua fábrica. Marshall Field provavelmente foi o comerciante líder em seu tempo, e a grande loja Field de Chicago é hoje um monumento à habilidade dele em aplicar a lei dos retornos crescentes. Uma cliente comprou um caro corselet de renda na Field, mas não usou. 2 anos depois, deu para sua sobrinha como presente de casamento. Discretamente, a sobrinha devolveu o corselet para a loja e o trocou por outra mercadoria, apesar de fazer mais de 2 anos e a peça então estar fora de moda. Não só a Field aceitou o corselet, como, o que é mais importante, fez isso sem discutir. É claro que não havia obrigação moral ou legal por parte da loja em aceitar a devolução do corselet depois de tanto tempo, o que torna a transação ainda mais significativa. O corselet custava originalmente $50 e, claro, teve que ser jogado num balcão de promoções e vendidos por um valor qualquer. Mas o estudante sagaz da natureza humana entenderá que a Field não perdeu nada naquela peça e, na verdade, lucrou na transação de uma forma que não pode ser medida em meros dólares. A mulher que devolveu o corselet sabia que não tinha direito a ressarcimento. Portanto, quando a loja deu o que ela não tinha direito, a transação conquistou uma cliente permanente. Mas o efeito da negociação não acabou aí. Foi só o começo, pois a mulher espalhou por toda parte a notícia do tratamento justo recebido na Field. Aquele foi o assunto das mulheres de seu grupo por muitos dias, e a Field obteve mais publicidade pela transação do que conseguiria, pagando 10 vezes o preço do corselet por algum tipo de anúncio. O sucesso das lojas Field foi construído amplamente sobre a compreensão de Marshall Field da lei do retorno crescente, que o levou a adotar como parte da política de negócio o slogan "O cliente sempre tem razão". Quando você faz apenas o que é pago para fazer, não existe nada de extraordinário para atrair comentários favoráveis. Mas, quando você está disposto a fazer mais do que é pago para fazer, sua ação atrai a atenção favorável de todos os envolvidos e vai um passo além no estabelecimento de uma reputação que acabará fazendo a lei dos retornos crescentes trabalhar em seu favor, pois tal reputação criará uma ampla demanda por seus serviços. Carol Dones foi trabalhar para a Duran, o fabricante de automóveis, em um cargo subalterno. Tornou-se o braço direito de Duran e presidente de uma das suas companhias de distribuição de automóveis. Downes promoveu-se a essa posição lucrativa unicamente pela lei dos retornos crescentes, que ele colocou em operação, prestando mais e melhor serviço do que era pago para fazer. Em uma visita recente a Downes, pedi que me contasse como fez para ganhar a promoção tão rapidamente. Em algumas breves frases, ele contou a história toda. Quando fui trabalhar com Duran, disse Downes, notei que ele sempre permanecia no escritório muito depois de todos os outros terem ido para casa, e decidi ficar também.
Ninguém me pediu para ficar, mas pensei que alguém deveria estar lá para dar a Duran qualquer assistência de que ele pudesse precisar. Com frequência, ele olhava ao redor em busca de alguém para trazer uma carta ou arquivo, ou prestar algum outro serviço trivial, e sempre me encontrava lá, pronto para servir. Ele adquiriu o hábito de contar comigo. Essa é toda a história. Ele adquiriu o hábito de contar comigo. Leia a frase de novo, pois é cheia de significado, dos mais ricos. Por que Duran adquiriu o hábito de contar com Downes? Porque Downes tratou de ficar à mão onde pudesse ser visto. Ele, deliberadamente, colocou-se no caminho de Duran, a fim de que pudesse prestar serviço que colocasse a lei dos retornos crescentes a seu favor. Mandaram-me fazer isso? Não. Ele foi pago para fazer isso? Sim. Foi pago pela oportunidade de chamar a atenção do homem que tinha o poder de promovê-lo. Estamos nos aproximando da parte mais importante desta lição, pois é o momento apropriado para sugerir que você tenha a mesma oportunidade que Downes de fazer uso da lei dos retornos crescentes e pode aplicar a lei da mesma forma que ele. Fica na mão e pronto para oferecer seu serviço na execução de trabalhos de que outros podem esquivar-se porque não são pagos para fazer. Pare, não fale, nem ao mesmo pense. Se você tem o mais leve intenção de vir com a velha e manjada frase, mas meu empregador é diferente. É claro que ele é diferente. Todos os homens são diferentes em muitos aspectos, mas são muito parecidos no seguinte: são um tanto egoísta. Na verdade, são egoístas bastante para não querer que um homem como Carol Downes tente a sorte com o concorrente. E esse egoísmo pode servir como trunfo e não como deficiência, se você tiver o discernimento de se tornar tão útil que a pessoa a quem vende seus serviços não possa ficar sem você. Uma das promoções mais vantajosas que já recebi ocorreu a partir de um fato que pareceu insignificante. Um sábado à tarde, um advogado cujo escritório ficava no mesmo andar do meu empregador chegou e perguntou se eu sabia onde ele poderia conseguir um estenógrafo para fazer um trabalho que precisava terminar naquele dia. Eu disse que todos os nossos estenógrafos haviam ido ao jogo de beisebol e que eu também não estaria mais ali se ele tivesse chegado 5 minutos depois. Mas ficaria muito feliz em ficar e fazer o trabalho, já que poderia ir ao jogo a qualquer hora e o trabalho dele deveria ser feito naquele dia. Fiz o trabalho e quando ele perguntou quanto me devia, respondi: uns $1.000, já que é para você. Se fosse para qualquer outra pessoa, eu não cobraria nada. Ele sorriu e agradeceu. Quando fiz o comentário, nunca pensei que ele me pagaria $1.000 pelo trabalho daquela tarde, mas ele pagou. 6 meses depois, quando eu havia esquecido completamente do episódio, ele foi me ver novamente e perguntou qual era o meu salário. Quando respondi, ele informou que estava pronto a me pagar aqueles $1.000 que eu havia dito de brincadeira, que cobraria pelo trabalho executado, e pagou dando-me um cargo com um aumento anual de $1.000 no salário. Inconscientemente, eu havia colocado a lei dos retornos crescentes a funcionar a meu favor naquela tarde, desistindo do beisebol e prestando um serviço, obviamente, pelo desejo de ser útil e não por uma questão monetária. Não era meu dever desistir da minha tarde de sábado, mas foi um privilégio. Além disso, foi um privilégio lucrativo, pois me proporcionou $1.000 em dinheiro e uma posição de responsabilidade muito maior do que a que eu ocupava anteriormente. Era dever de Carol Downes estar à disposição até o final do expediente normal, mas era privilégio dele permanecer no posto após os outros trabalhadores irem embora. E esse privilégio, exercido corretamente, trouxe maiores responsabilidades e um salário que lhe rende mais de 1 ano do que ele poderia ter ganho a vida inteira na posição que ocupava antes de exercer esse privilégio. Pensei por mais de 25 anos sobre o privilégio de se executar mais e melhor serviço do que somos pagos para fazer. E meus pensamentos me levaram à conclusão de que uma única hora de cada dia dedicada a prestar um serviço para o qual não somos pagos
pode produzir maiores retornos do que recebido durante todo o restante do dia, quando apenas executamos nosso dever. Ainda estamos nos arredores da parte mais importante desta lição. Portanto, pense e assimile enquanto percorre estas páginas. A lei dos retornos crescentes não é invenção minha, nem reivindico a descoberta do princípio de prestar mais e melhor serviço do que se é pago para fazer, como forma de utilizar esta lei. Apenas me apropriei dela após muitos anos de cuidadosa observação das forças que entram na conquista do sucesso. Assim como você se apropriará após entender seu significado. Você poderia começar esse processo de apropriação agora, fazendo experimento que pode facilmente abrir seus olhos e respaldar seus esforços com poderes que você não sabe que possui. Deixe-me alertá-lo, contudo, a não tentar esse experimento com o mesmo espírito com que certa mulher testou a passagem bíblica de que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível. A mulher vivia perto de uma alta montanha que podia avistar da sua porta. Portanto, ao se recolher naquela noite, ordenou à montanha para remover-se para outro local. Na manhã seguinte, pulou da cama, correu para a porta e olhou, mas a montanha ainda estava lá. Então ela disse: bem, como eu esperava, eu sabia que continuaria lá. Pedirei a você para que aborde com plena fé esse experimento, que marcará um dos momentos de virada mais importante de toda a sua vida. Vou pedir para que tome como objetivo do experimento a remoção de uma montanha situada onde seu templo do sucesso deveria estar e onde nunca poderá estar até você remover a montanha. Você pode nunca ter percebido a montanha a que me refiro, mas mesmo assim ela está bem no seu caminho, a não ser que você já a tenha descoberto e removido. E o que é essa montanha? Você pergunta. É a sensação de ter sido enganado, a menos que você receba pagamento material por todo o serviço que presta. Esse sentimento pode estar se expressando de forma inconsciente e destruindo a base do seu templo do sucesso em dúzias de maneiras que você nem percebe. Entre os tipos mais humildes da humanidade, esse sentimento geralmente busca expressão externa em termos como o seguinte: não sou pago para fazer isso e serei um idiota se o fizer. Você conhece o tipo a que essa referência é feita. Você topou com ele muitas vezes, mas nunca encontrou uma única pessoa desse tipo que seja bem-sucedida e nunca encontrará. O sucesso deve ser atraído pelo entendimento e a aplicação de leis tão imutáveis quanto a da gravidade. Não pode ser encurralado e capturado como novilho selvagem. Por isso, pede-se que você entre no experimento a seguir com o objetivo de se familiarizar com uma das mais importantes dessas leis, isto é, a lei dos retornos crescentes. O experimento. Durante os próximos 6 meses, encarregue-se de prestar um serviço útil para pelo menos uma pessoa todos os dias, pelo qual não espere nem aceite pagamento monetário. Realize esse experimento com fé e desvendará para seu benefício uma das leis mais poderosas para a conquista de sucesso duradouro e não ficará desapontado. A prestação desse serviço pode ser feita de dezenas de maneiras. Por exemplo, pode ser pessoalmente para uma ou mais pessoas específicas, ou para seu empregador, como um trabalho que você executa após o expediente. A pessoa que semeia um único pensamento bonito na mente de outra presta ao mundo um serviço maior do que o prestado por todos os críticos juntos. Pode ainda ser prestado para completos estranhos que você não espera rever. Não importa para quem você preste esse serviço, desde que o preste com boa vontade e apenas com o objetivo de beneficiar outros. Se levar essa experiência a cabo com a atitude mental adequada, você descobrirá aquilo que todos os outros familiarizados com a lei em que isso se baseia descobriram, ou seja, você não pode prestar mais serviço sem receber compensação.
do mesmo modo que não pode negar-se a prestar sem sofrer a perda da recompensa. Causa e efeito, meios e fins, semente e fruto não podem ser separados, disse Emerson, pois o efeito já floresce na causa, o fim pré-existe nos meios e a fruta na semente. Se você serve a um mestre ingrato, sirva-o mais. Coloque Deus em débito com você. Cada golpe será reembolsado. Quanto mais tempo o pagamento for retido, melhor para você, pois os juros sobre juros são a taxa e a utilidade desse tesouro. A lei da natureza é: faça e você terá poder, mas aqueles que não fazem não terão poder. Os homens sofrem por toda a vida sob a tola superstição de que podem ser enganados. Mas é tão impossível um homem ser enganado por qualquer um, além dele mesmo, quanto uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Existe uma terceira parte silenciosa em todos os nossos negócios. A natureza e a alma das coisas assumem a garantia do cumprimento de cada contrato. Por isso, serviço honesto não pode se tornar perda. Antes de iniciar o experimento solicitado, leia o ensaio de Emerson sobre compensação, pois ajudará a entender por que você está fazendo o experimento. Talvez você tenha lido a compensação antes. Leia de novo. Um dos estranhos fenômenos que você observará a respeito desse ensaio reside no fato de que a cada vez que ler, você descobrirá novas verdades que não havia notado na leitura anterior. Alguns anos atrás, fui convidada a fazer o discurso de formatura para os alunos de uma faculdade do leste. Durante o discurso, detive-me longamente e com toda a ênfase a meu alcance na importância de se prestar mais e melhor serviço do que é pago para fazer. Após o discurso, o presidente e um secretário da faculdade convidaram-me para o almoço. Enquanto comíamos, o secretário virou-se para o presidente e disse: descobri o que esse homem está fazendo. Está se destacando no mundo ao ajudar primeiramente os outros a avançar. Nessa breve declaração, ele resumiu a parte mais importante da minha filosofia sobre o sucesso. É literalmente verdade que você pode ser melhor e mais rapidamente bem-sucedido, ajudando os outros a terem sucesso. Há uns 10 anos, quando estava envolvido no ramo da publicidade, construí toda a minha clientela, aplicando os fundamentos que embasam esta lição, tendo meu nome na lista de mala direta de várias empresas de vendas pelo correio. Eu recebia seus impressos de venda. Quando recebia uma carta, um catálogo ou um folheto que acreditava poder melhorar, colocava mãos à obra e fazia a melhora. Depois, reenviava para a empresa com uma carta dizendo que era apenas uma pequena amostra do que eu poderia fazer, que havia um monte de outras boas ideias de onde aquelas tinham vindo e que eu ficaria feliz em prestar serviço regular por um mês grátis. Invariavelmente, isso gerava um pedido dos meus préstimos. Em certa ocasião, lembro que uma empresa foi desonesta a ponto de se apropriar da minha ideia e usá-la sem pagar, mas isso acabou tornando-se uma vantagem para mim, da seguinte forma: um membro da empresa com conhecimento da transação abriu outro negócio e, como resultado do trabalho que eu havia feito para seu ex-sócio e pelo qual não fui pago, contratou-me em uma base que me rendeu mais do que o dobro do montante que eu teria ganho na empresa anterior. Assim, a lei da compensação me devolveu com juros o que eu havia perdido prestando serviço para os que foram desonestos. Se eu estivesse à procura de um campo de trabalho lucrativo hoje, poderia encontrá-lo, colocando de novo em ação o plano de reescrever publicações de vendas como meio de criar um mercado para meus serviços. Talvez eu encontrasse outros que se apropriassem das minhas ideias sem pagar, mas as pessoas, de modo geral, não fariam isso pelo simples motivo de que seria mais rentável para elas lidar de forma justa comigo e, assim, valer-se da continuidade de meus serviços. Há muitos anos fui convidado para proferir uma palestra para os alunos da Escola Palmer em Devonport. Meu empresário finalizou o acerto para que eu aceitasse o convite sob os termos regulares em vigor na época, que eram de $100 pela palestra e despesa de viagem. Quando cheguei a Devonport, encontrei um comitê de recepção me esperando na estação de trem.
E naquela noite tive uma das mais calorosas acolhidas da minha carreira pública até então. Conheci muitas pessoas agradáveis, de quem coletei muitos fatos valiosos para meu benefício. Portanto, quando solicitaram que eu enviasse meus gastos para que a escola pudesse me dar um cheque, disse que já havia recebido um pagamento, multiplicado em virtude do que aprendi enquanto estava lá. Recusei o honorário e retornei ao meu escritório em Chicago, sentindo-se muito bem pago pela viagem. Na manhã seguinte, Palmer dirigiu-se aos 2.000 alunos de sua escola e contou o que eu havia dito sobre me sentir pago pelo que havia aprendido e adicionou: nos 20 anos em que conduzo essa escola, tive dezenas de oradores palestrando para o corpo de alunos, mas esta foi a primeira vez que conheci um homem que recusasse o pagamento porque se sentiu pago por seus serviços de outra maneira. Esse homem é o editor de uma revista nacional e aconselho todos vocês a assinarem a revista, pois um homem como esse deve ter o que vocês vão precisar quando forem a campo oferecer seus serviços. Até o meio da semana eu havia recebido mais de 6.000 em assinaturas da revista que eu editava, e nos 2 anos seguintes, esses mesmos 2.000 alunos e seus amigos enviaram mais de 50.000 em assinaturas. Diga-me, se puder, como ou onde eu poderia ter investido $100 com tanta rentabilidade como ao recusar aceitar meus honorários de $100 e assim colocar a lei dos retornos crescentes a trabalhar a meu favor. Passamos por 2 períodos importantes nesta vida. Um é aquele em que adquirimos, classificamos e organizamos conhecimento. O outro é aquele em que lutamos por reconhecimento. Primeiro, temos que aprender algo, o que exige mais esforço do que a maioria de nós está disposta a empregar na tarefa. Mas, após termos aprendido algo que pode ser útil aos outros, ainda somos confrontados com o problema de convencê-los de que podemos servi-los.